4 vezes por ano há um acontecimento especial nas igrejas adventistas do sétimo dia por todo o mundo. Neste dia, os membros da família da Igreja Adventista unem-se para dar uma oferta especial para uma determinada área do mundo. Este ano, a oferta celebra o seu centenário. Foram 100 anos a ajudar, a construir e a fazer avançar a obra da Igreja Adventista do sétimo dia em todo o mundo. Mas a oferta não tem realmente a ver com edifícios que patrocina ou com projetos que apoia. Tem a ver com as pessoas que são transformadas por terem ouvido as boas novas de Jesus Cristo. É por isso que apoiamos esta oferta. Tem a ver com as vidas que serão transformadas através das dádivas de fiéis membros adventistas de todo o mundo. Obrigado pelo seu apoio ao longo dos anos. Agora vamos conhecer algumas das pessoas que serão abençoadas pela oferta deste trimestre. Este trimestre, a oferta do 13º sábado destina-se a ajudar a propagar o Evangelho às pessoas da Divisão Norte da Ásia-Pacífico. Esta divisão alberga mais de 1,5 mil milhões de pessoas, mas apenas 650 mil adventistas do sétimo dia. Aqui, a Igreja enfrenta muitos desafios, mas estão a ser feitos progressos na partilha do Evangelho junto das pessoas que vivem na China, na Coreia do Sul, na Mongólia e no Japão. Foram escolhidos 4 projetos que irão receber a sua oferta do 13º sábado. Vamos começar pelo Japão. Durante anos fui assinante da revista Sinais dos Tempos, mas nunca visitei uma igreja adventista. Então um dia um coportor convidou-me para ir à igreja da minha localidade. Isso mudou a minha vida, mesmo aos 94 anos de idade. A senhora Takagi vive na ilha de Amami-Oshima, que se situa ao largo da costa sul do Japão. Cerca de 66 mil pessoas vivem nesta ilha semitropical. A Igreja Adventista do sétimo dia está aqui há mais de 30 anos, mas até há bem pouco tempo tinha apenas meia dúzia de membros. Os pioneiros da missão global ajudaram a Igreja a crescer, mas depois de terem ido embora, o número de membros ficou reduzido a meia dúzia. Então, há 6 anos, veio o pastor Lee Sung-woo, um pastor do movimento dos pioneiros missionários da Coreia, e as coisas começaram lentamente a mudar. No início, o pastor Lee e a sua família encontraram algumas dificuldades à medida que se tentavam adaptar à cultura local, mas acabaram por estabelecer uma relação profundamente espiritual com as pessoas de Amami-Oshima. A pequena igreja começou a crescer e desenvolveu-se entre os membros um espírito cordial e afável. Quando a senhora Takagi chegou à igreja, ficou tocada pela atitude afetuosa do pastor Lee e dos membros da igreja. Aos 94 anos, ela decidiu que se queria batizar e unir-se à Igreja Adventista. A igreja agora tem mais de 30 membros assíduos todos os sábados e que precisam de um local de culto permanente. Uma parte da sua oferta do 13º sábado vai ajudar a estabelecer uma igreja para o crescente grupo de membros em Amami-Oshima. A simpatia que se sente nesta igreja todos os sábados é um forte contraste com as outras igrejas na ilha, e as pessoas estão a ser atraídas para esta comunidade em crescimento. A senhora Takagi tem apenas um desejo à medida que se aproxima do seu centenário. Ela gostava de adorar a Deus na nova igreja após a sua construção. Por favor, ajude a tornar este desejo uma realidade. A Igreja Adventista do sétimo dia na Mongólia é relativamente jovem, pois começou no início dos anos 90. Atualmente, tem mais de 1.600 membros e 80% têm menos de 30 anos de idade. Estes membros são dinâmicos e estão animados em Jesus. Partilham a sua fé com os amigos e a família neste país, que se situa no extremo mais a norte da divisão norte da Ásia-Pacífico. A Mongólia alberga mais de 2,8 milhões de pessoas, 50% delas vivem na capital, Ulaanbaatar. Jovens de todo o país vêm para aqui para prosseguirem os seus estudos superiores. A igreja está a crescer entre a população jovem que vive aqui temporariamente. Os estudantes adventistas partilham a sua fé com os colegas e amigos.
a divisão Norte da Ásia-Pacífico decidiu usar uma parte da oferta do 13º sábado para construir um centro de formação para os jovens da Igreja na Mongólia. Este centro proporcionará um ambiente acolhedor e amistoso, ideal para os membros convidarem os amigos à medida que lhes falam de Jesus. Ore, por favor, por esta jovem e vibrante igreja nos seus esforços para crescer e ensinar os outros sobre a nova vida que se pode encontrar na graça de Deus. A cidade de Ansan, na Coreia, fica a cerca de 45 minutos de carro a partir da baixa da cidade de Seul. Este centro industrial é o lar de trabalhadores migrados de mais de 60 países. Um deles é um jovem chamado Neil, que veio das Filipinas para a Coreia. O Neil perdeu o seu trabalho e ficou sem casa. Um dia, entrou numa loja local que vendia produtos filipinos. Lá conheceu o Noel, um voluntário do movimento dos pioneiros missionários que estava a trabalhar em Ansan. Noel convidou-o a visitar o centro multicultural que a Igreja Adventista tinha aberto para ministrar aos milhares de imigrantes que vivem em Ansan. No centro, Neil encontrou ajuda para os seus problemas de trabalho e ajudaram-no a encontrar um lugar para viver. Noel também lhe falou de Jesus e deu-lhe estudos bíblicos. Neil entregou o seu coração a Deus e batizou-se. Atualmente, existem mais de 1,3 milhões de trabalhadores migrados na Coreia e eles representam uma grande oportunidade missionária. O Centro Multicultural apresentou mais de 40 pessoas ao Evangelho e tem sido uma fonte de estabilidade para imensos imigrantes que procuram uma nova vida na Coreia. Andrew Khan é um imigrante de Myanmar, também conhecido como Birmânia. Ele fugiu para a Coreia para escapar à perseguição política e agora vive e trabalha no centro. Ele dá estudos bíblicos aos residentes e ajuda-os a adaptarem-se à vida no seu novo lar. Devido ao tremendo crescimento da população imigrante na Coreia, a Igreja decidiu abrir outro centro multicultural como o de Ansan. Uma parte da oferta deste 13º sábado vai ajudar a fundar este novo centro. Ore, por favor, por este importante ministério na Coreia, para que se continue a ser bem-sucedido no seu esforço evangelístico. A letra deste hino traduz-se simplesmente por Jesus ama-me. Na China, canta-se este hino no fim dos serviços da Igreja. Enquanto os membros da Igreja estão a cantar, o pastor convida todos aqueles que estão a visitar a Igreja Adventista pela primeira vez a irem à frente para se reunirem com o ancião. O pastor ora, pedindo a Deus a bênção de Deus sobre estes visitantes. Este comovente costume é uma pequena parte do esforço evangelístico que a Igreja Adventista na China está a desenvolver para evangelizar as mais de 1,3 mil milhões de pessoas que aqui vivem. Atualmente, há mais de 390 mil membros na China que se congregam nas 1.100 igrejas e nas 3.700 instituições que pertencem à Igreja. As igrejas variam em tamanho, desde congregações grandes com milhares de membros a pequenos grupos com menos de 20 ou 30 membros. Tal como o tamanho das igrejas varia, também acontece o mesmo com o nível de liberdade religiosa que os membros desfrutam. Em algumas áreas, os membros são livres para partilharem abertamente a sua fé. A paisagem chinesa é diversificada, desde as grandes áreas urbanas como Xangai e Pequim, ao interior onde a vida é muito mais simples. Para expandir o esforço evangelístico da Igreja na China, a Divisão Norte da Ásia-Pacífico decidiu usar uma parte da oferta deste 13º sábado para utilizar os meios de comunicação como ponto de contacto. A Igreja planeia fundar pequenos centros de multimédia a fim de criar conteúdos em chinês, para que possam ser usados para evangelizar as pessoas nas comunidades locais.
Graças às suas ofertas e ao poder do Espírito Santo, milhares de pessoas podem ser alcançadas através destas iniciativas evangelísticas. As vidas que podem ser tocadas e transformadas são reais. As pessoas na China fazem parte da família de Deus e têm direito a ouvir o Evangelho. Ore por favor pelas igrejas e pelos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia na divisão da Ásia-Pacífico Norte. Ore para que eles possam ser exemplos vivos de Jesus aqui na Terra para os seus amigos, famílias e vizinhos. Ore para que as suas ofertas possam ser uma bênção à medida que forem usadas para tocar a vida das pessoas que aqui vivem. Obrigado pelo seu fiel apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia.